Boa tarde, jovens. Aqui, professor Carlos Wagner. Então, alguém pediu para explicar melhor aquela coisa do gráfico, que acontece em relação entre a derivada, o gráfico da derivada, o gráfico, a derivada mesmo, e a função, e da derivada segunda com a função. Aqui, vocês lembrem também que a derivada segunda é a derivada da derivada primeira, né? Então, a gente pode ver a relação entre as duas também, né? Bom, mas vamos lá. Só para lembrar, a função f é a função x menos x ao cubo do exercício, tá bom? A gente tinha lá x menos x ao cubo, nós derivamos, e aí a derivada é 1 menos 3x ao quadrado. Aí nós queríamos esboçar o gráfico da função, efetivamente, né, a função principal que é f, a partir da derivada primeira e da derivada segunda. Bom, a derivada primeira está aqui o gráfico. É uma parábola com cavidade voltada para baixo, com zeros aqui. Os zeros da derivada primeira são os pontos críticos, né? Isso aqui é chamado de pontos críticos. Ponto crítico, crítico, df de f. Isso aqui é outro ponto crítico de f, os pontos críticos de f, né? Ponto crítico de f. O zero da derivada segunda, que é esse aqui, é um zero só, porque aqui é uma reta, né? Você tinha uma parábola, tem dois zeros. A reta tem um zero apenas, é chamado de ponto de inflexão. Né? Ponto de inflexão. É o ponto onde o gráfico da função muda a concavidade. Ponto de inflexão é zero. Antes do zero tem concavidade voltada para cima, a curva está curvando para cima, depois ela tem concavidade voltada para baixo. A partir daqui ela muda, vem curvando para cima, e a partir daqui ela começa a curvar para baixo. Esse é o ponto de inflexão, que é dado pela derivada segunda. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, relação entre derivada primeira e a função. Nos pontos onde a derivada é negativa, vou colocar vermelho aqui, ó, derivada negativa, abaixo do zero. Nesses pontos, a função, até aqui, ó, até o ponto menos raiz de 3 sobre 3, a função é decrescente. Ó, decrescente, ela decresce. Até aqui, a função decresce. Presta bem atenção nisso. Derivada negativa, f decrescente. Vou colocar aqui. Isso implica em f decrescente. Você pode ver claramente aqui no gráfico. Derivada negativa, a função decresce. Que, de novo, nesse outro intervalo aqui, ou seja, a partir do raiz de 3 sobre 3, a derivada é negativa de novo. Então, a partir desse ponto, a função decresce, f decresce. Mas aí eu já coloquei aqui, né? Não coloquei não. F negativa, função decrescente, de novo, né? Vamos colocar aqui, f negativa, f' de x negativa, implica em f decrescente, neste intervalo. Agora, quando a função derivada é positiva, quando a derivada é positiva, aqui, ó, tá vendo? Nesses pontos, ela é positiva, acima do zero. Então, no intervalo de menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3, onde a derivada é positiva, a função vai crescer. Ó, aqui ela cresce, ela vai para cima, até o raiz de 3 sobre 3, tá vendo? Esse ponto aqui é raiz de 3 sobre 3, né? Menos raiz de 3 sobre 3 aqui, e aqui raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Então, do menos raiz de 3 sobre 3 até o raiz de 3 sobre 3, a derivada é positiva. Significa que a função é crescente, ela só vai subindo. Tá bom? Essa é a relação. F' positiva, função crescente. Tá bom? Coloquei, ó. Implica em f crescente, para ficar no mesmo formato, né? Bom, agora derivada segunda. Derivada segunda tem a ver com concavidade. Quando a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima.
quando a derivada segunda é negativa, a concavidade para baixo. Mas está aqui a função derivada segunda, é uma reta com inclinação negativa, né? Passando no zero. Então, reta com inclinação negativa passando no zero. Nos pontos onde a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Então, daqui, antes do zero, a função tem que curvar para cima. Vamos lá. Antes do zero, a função curva para cima. Essa é a informação que te dá a derivada segunda. A função curva para cima, concavidade para cima, até o zero. Após o zero, nos pontos maiores que o zero, a derivada segunda é negativa. Vermelho aqui, negativo. Vamos colocar assim. Derivada segunda negativa depois do zero, x maior que zero. Significa que a concavidade é para baixo. Derivada segunda negativa, concavidade voltada para baixo. Vamos lá no gráfico da função. A partir do zero, a função curva para baixo. Concavidade voltada para baixo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Agora também é uma relação, porque isso, a derivada segunda é a derivada da função f', né? Se eu chamar isso aqui de g, essa é a g'. Então, essa é a derivada dessa. Então, tem a mesma relação que tem f' com f, tem f duas linhas com f', ou seja, por aqui você pode ver o crescimento dessa função. Veja bem, ó, quando a derivada é positiva, a função é crescente. Então, a função anterior, a f', ela, deixa eu chamar aqui. Vou chamar essa aqui de g. Então, essa aqui vai ser a g', né? A derivada dela, tá bom? Quando a derivada de g é positiva, a função g cresce. Ó. Até zero ela cresce. Até o zero a função é positiva. Então, até zero a derivada é positiva, a função g cresce. A partir do zero, a derivada é negativa. Então, a partir do zero, a função g decresce. A partir do zero, ela decresce. A mesma relação que tem f' com f, tem a g' com g. Eu dei os nomes aqui só para ficar melhor de você entender. Então, é isso, gente. A relação é essa, eu acho que é bastante clara. Fica bem legal de você fazer o esboço do gráfico, se você quisesse esboçar esse gráfico usando as duas derivadas. Se você quiser esboçar o gráfico da g, aí você derivava a segunda vez. Quando você deriva a segunda vez, aqui o g' é menos 6x. Quando você deriva de novo, vai dar menos 6. Então, a concavidade toda voltada para baixo, ó, é o que se reflete aqui no gráfico da g. Tudo voltando, a concavidade toda para baixo, que é a informação que te dá a derivada segunda da g, que já seria a derivada terceira da f. Né? Então, e por aí vai. Tá? Então, é muito interessante esse estudo por causa disso. Você consegue tirar informações de uma função a partir das suas derivadas. Então, vamos lá. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, pergunte aí no grupo. Um grande abraço, fiquem com Deus.